Já de volta com o nosso Manhã da Piedade nesta quarta-feira. E agora é hora do nosso bate-papo, né? É hora de uma entrevista especial. Todos os dias nós trazemos um convidado, uma convidada neste momento para conversarmos sobre diversos assuntos relacionados ao nosso dia a dia e que tem a ver com impactos positivos na nossa vida nesse momento de pandemia, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre os desafios do empreendedorismo. Pois é. Neste período de pandemia, nós sabemos que muitas pessoas, quando eu falo muitas, são muitas mesmo, viu, gente? Os números são altos e não param de crescer, né? Essas pessoas tiveram salários reduzidos ou mesmo perderam os seus empregos. E uma alternativa é empreender. Mas empreender exige muita dedicação, muito foco, muita determinação, né? Em relação a isso, não há a menor dúvida. Vamos conversar então hoje com uma artesã que acreditou muito no seu trabalho, muito no seu potencial, né, no seu dom e seguiu ali, bem firme, né, em um propósito. E hoje ela ministra cursos online para pessoas do Brasil inteiro. Né, vocês já conhecem ela, na verdade, ela que é uma profissional que já esteve conosco aqui no Manhã da Piedade, inclusive ela ensinou itens diversos aqui no nosso momento de artesanato, na nossa bancada. Mas hoje ela não está aqui, né, vocês sabem que as nossas conversas ultimamente têm sido à distância, então a nossa convidada desta manhã é a artesã Ju Neiva. Bom dia, Ju, bem-vinda mais uma vez, agora à distância. Bom dia, Cília, bom dia a todos aí da Manhã da Piedade. É uma alegria estar aqui com vocês novamente. Pois é, Ju, a alegria é nossa. Você sempre participou ensinando as pessoas de casa, né, a fazerem, a confeccionarem um item, seja decorativo, seja um item para dar de presente. E hoje a gente vai falar um pouquinho da sua história, falar um pouquinho de empreendedorismo, né, até mesmo para incentivar as inúmeras pessoas que estão em casa, que sabem fazer alguma coisa, seja artesanato, né, seja algo que elas acreditem aí, que tem o dom e que querem seguir esse caminho. E às vezes elas ficam desanimadas devido aos inúmeros desafios, né? Primeiro eu queria que você contasse pra gente como que começou a sua história com o artesanato? Quando que foi o seu primeiro contato com o artesanato? Ju, vem de família, é isso? Isso, vem de família. Eu comecei bem nova mesmo, mas é por conta da inspiração assim que minha mãe foi, porque lá em casa a gente tinha tudo aquela coisa, faça você mesmo, então a gente colocava sempre a mão na massa, minha mãe fazia artesanato e eu fui aprendendo a tomar gosto realmente por isso. Tá, pode continuar. E com isso eu fui assim, eu acho que hoje em dia eu vejo assim que eu sempre fui empreendedora, então eu sempre buscava me aperfeiçoar, não só desde nova mesmo, não só como técnica de artesanato, como também empreendedorismo. Eu era aquela coisa assim, aquele bichinho do Sesc, de Senac, Sebrae, sabe? Eu ia o tempo todo lá para poder aprender as coisas. Eu acho que é uma das coisas que fez muita diferença no meu trabalho. Uhum. Ju, qual o tipo de artesanato que você começou lá no início, quando você começou, inspirada aí na sua família? Com o que você trabalhava? O que você fazia? Olha, nós fazíamos de tudo um pouco. Então, desde bijuteria, lembrancinhas, enfeites para decoração de festa, de Natal. Então, realmente era de tudo um pouco. E nós fazíamos tanto para vender para família, para amigos, como também a gente começou aos poucos vendendo para algumas lojas. Desde cedo eu aprendi aquela coisa de consignação, então eu deixava as minhas peças nas lojas. Eu e minha mãe, né, nós fazíamos isso e com caixa de madeira, pintura, realmente eu fiz de tudo um pouco. Foi se espalhando ali o leque, o aprendizado que você buscou tanto, como você disse, ele fez toda a diferença, né? Nesse momento aí de diversificar as suas atividades. Agora, Ju, você sempre esteve nesse meio, sempre esteve ligada ao artesanato ou em algum momento da sua vida você seguiu outro caminho, seguiu outra profissão?
Paralelamente, eu segui outros caminhos, sim, mas o artesanato nunca deixou, porque ele sempre teve presente, porque eu gostava, eu gosto mesmo do artesanato, então eu trazia isso muito para minha vida. Então, por exemplo, meus presentes, quem me conhece sabe, tem algum presente ganhado pela Ju, porque eu realmente desenvolvia isso. E fazia algumas coisas para poder ganhar dinheiro, né, também no artesanato. Só que, paralelamente, eu fui buscar outros conhecimentos, trabalhei com outras atividades, tanto em escritórios, e depois eu fui me formar em arte para dar aula de arte em escolas. Mas em que momento, então, Ju, que você descobriu que realmente o caminho do artesanato era a sua escolha? Teve um momento de uma decisão, de uma conversa, de um acontecimento que você disse, olha, de agora em diante eu quero seguir, eu quero empreender, eu quero trabalhar com artesanato, só com artesanato? Eu realmente, assim, tomei essa decisão por um empurrão que a vida me deu. Hoje em dia eu falo, foi um empurrão que a vida me deu, que foi quando eu fiquei desempregada. Então, eu mesmo formada, com, né, um currículo razoável, tudo, eu passei por um desemprego durante um bom tempo. Então, foram quase 6 anos, foi em 2015, eu fiquei quase uns 6 anos desempregada. E aí eu vi uma oportunidade, porque eu já como eu tinha artesanato presente na minha vida, eu falei assim, eu cansei de ficar dependendo realmente da aprovação do outro. E aí eu vi que eu tinha uma oportunidade dentro de casa, só que eu não estava enxergando isso. Eu tinha um potencial, tinha as ferramentas, tinha a infraestrutura toda que eu precisava para poder começar, né? Porque eu já trabalhava isso durante muitos anos. Ali naquele momento já tinham mais de 15 anos só dedicado ao artesanato e a outros conhecimentos do empreendedorismo. E aí eu vi uma oportunidade que, eu até lembro, foi uma peça que eu fiz, sabe, Síria? Foi uma almofadinha de coruja, que foi minha primeira peça. Quando eu decidi, falei assim, não, eu vou trabalhar com isso, porque isso, eu sei que artesanato dá dinheiro, eu passei por isso, só que eu não sabia vender, não sabia colocar um preço, eu não sabia de marketing, e aí eu falei assim, vou fazer diferente agora, eu vou procurar tudo que eu preciso para poder saber vender o que eu já sei, porque a técnica eu já tinha, agora eu precisava de aprender a desenvolver na venda. Incrível a sua história. Você usou um termo, uma palavra, né? Oportunidade. Né? Você não encarou isso só como um período difícil. Foi uma oportunidade, foi um empurrão, como você bem disse no início, que a vida te deu. Hoje... E daqui a pouquinho você vai ver, chegaram algumas perguntas, aliás, várias perguntas pra gente nesse sentido, de pessoas que, como eu disse lá no início, estão passando por uma situação delicada, financeira, devido a tudo isso que a gente está vivendo, né, as consequências econômicas da pandemia do coronavírus. Só porque as pessoas têm muitos medos, muitos anseios, e daqui a pouquinho eu vou até trazer um pouco disso para você. Mas aí, quando você decidiu, né, nesse momento você encarou como uma oportunidade e disse, olha, eu quero seguir em frente. Surgiram muitas dúvidas, muitos anseios também neste momento, Ju? Muitos, muitos. É só quem passa por esse período do desemprego, essa mudança de que o empreendedor, né, ele fala assim, vou tomar conta do meu destino agora, né, vou buscar as ferramentas. Isso dá medo, porque você fala, uma pessoa autônoma, né? Isso dá medo, você não tem mais a segurança do trabalho, você vai se dedicar a alguma coisa agora que vai depender muito mais de você, né? Então dá muito medo mesmo, mas eu comecei a pensar o seguinte, se eu quero resultados diferentes na minha vida, eu preciso de fazer coisas diferentes. Então eu falei assim, eu vou entrar agora de cabeça, eu não vou fazer o artesanato paralelamente, só como complemento, eu vou me dedicar ao artesanato. E aí sim fez a diferença, porque aí eu comecei a buscar as ferramentas certas ali para poder realmente trabalhar integralmente com o artesanato. Pois é, e aí você foi se profissionalizando, né? Você buscou mais cursos, mais aprendizados. O artesanato você já sabia fazer, é algo que estava no sangue de família, né? Que tipos de cursos, quais foram os cursos que você fez para você se aperfeiçoar mais ainda, Ju? Depois de tudo que eu já tinha feito no empreendedorismo, eu comecei a buscar como vender. Porque no artesanato a gente
nós mesmos nos desvalorizamos. Eu antes quase dava de presente o meu artesanato que eu vendia, de tão que eu não conseguia enxergar tanto valor assim. E aí eu aprendi que tem técnicas para você vender, como mostrar o seu produto, como mostrar o valor, porque uma coisa é o que eu enxergo, uma coisa é fazer com que o outro enxergue este valor. E isso você precisa. Então eu busquei conhecimentos de marketing, conhecimentos de venda, conhecimentos de como fotografar um produto. Fui me aperfeiçoando, isso tudo sozinha, sabe? E dá para fazer isso, mas precisa, como você falou, Cília, no início, precisa de muito foco e de dedicação mesmo. E outro ponto importante que eu acredito também, Ju, é o apoio da família, né? Por exemplo, você passou por essa experiência do desemprego, foi recomeçar, foi começar algo novo para valer. O empreendedorismo você já tinha essa experiência, mas a partir desse momento, então você queria isso para sua vida, né? Como um caminho único ali. Como é o apoio, como foi no seu caso o apoio da sua família e como que você enxerga a importância desse apoio para as pessoas que estão passando neste momento por essa situação que você passou lá atrás? Olha, eu acho assim, o apoio da família é fundamental. Eu, graças a Deus, eu tive muito, eu sou muito grata à minha família, ao meu marido, que me apoiou em todas as horas, todos os momentos, ele me apoia constantemente, e minha família toda. Só que eu trabalhei também dando aula de artesanato para pessoas carentes, e eu vi pessoas que não tiveram esse apoio, pessoas que tiveram dificuldades seríssimas, muito mais sérias do que um desemprego, sabe? E eu vi essas pessoas também vencendo pelo artesanato. Então, mesmo que o apoio é muito bom, ajuda demais pra gente, mas mesmo você que não tem esse apoio, para não desistir, porque eu vi vidas sendo transformadas com um pouquinho só de ensinamento que eu passei de técnicas. Eu vi pessoas que não tinham apoio nenhum transformarem a vida com artesanato. Ou seja, muito foco, muita determinação e acreditar naquilo que você está fazendo. É mais ou menos isso, né? Exatamente. Você tem que acreditar, a primeira pessoa que tem que acreditar é você, no seu trabalho, e as coisas vão acontecendo. Tá certo. Ju, seguinte, nossa conversa tá ótima, como eu te disse, tem algumas perguntas para você. Nossa programação era um bloco, mas o tema é tão importante, eu acho muito bacana a gente falar sobre um assunto desse que pode mudar a vida das pessoas, né? A sua história, a sua vivência pode trazer encorajamento aí para tantas pessoas que estão passando por essa situação. Então eu te convido a ficar aí comigo, a gente vai para o intervalo e retomamos a nossa conversa no próximo bloco, pode ser? Pode sim. Então tá, a Ju vai ficar lá esperando, a gente vai para um rápido intervalo, eu volto daqui a pouquinho, ela vai responder perguntas de quem enviou e vai falar um pouco dessa mudança também, né, de fazer artesanato, porque agora ela ministra aulas de artesanato para o Brasil inteiro. Voltamos já.